Começamos esta edição do Agricultura BR trazendo informações a respeito do dólar comercial aqui no Brasil. Olha, esta semana foi de bastante movimentação para a moeda norte-americana negociada no país. Oscilou entre a casa dos R$ 3,50 até a quase R$ 3,60. Essa oscilação toda acontece também em função das variações no cenário econômico e político do país que influenciam diretamente nos negócios com o dólar aqui no Brasil. A gente vai rever agora na tela como foi a movimentação do mercado para a negociação com o dólar comercial no Brasil e você vai ver como ele oscilou. Vamos aos números então, você de casa acompanha comigo como foi a semana. Na segunda-feira, dia 18 de abril, o preço do dólar fechava a R$ 3,59. No dia seguinte, terça, 19, a moeda já caía para R$ 3,52. Na quarta-feira, dia 20 de abril, mantinha mais ou menos este patamar, mas operava com um leve alta em relação ao dia anterior, fechando a R$ 3,53. Quinta-feira, dia 21, foi feriado aqui no Brasil, feriado de Tiradentes, e por isso não houve movimentação no mercado, mas a cotação do dólar era válida, ficou válida referente ao fechamento do dia anterior de R$ 3,53. Na manhã de hoje, dia 22 de abril, sexta-feira, a moeda norte-americana voltou a operar em alta e hoje com uma alta mais expressiva, há pouco vinha a R$ 3,59, retomando a cotação de que abria a semana. A gente vai dar uma olhadinha agora em como estão os negócios neste momento com o dólar comercial aqui no Brasil, para ver se ele se mantém neste patamar abaixo de R$ 3,60 ou se já voltou a recuperar essa nova marca. Vamos ao vivo, então, até a BMF Bovespa acompanhar os negócios de agora. E veja só, dólar comercial chega, sim, mais uma vez à marca dos R$ 3,60, operando na maior cotação desta semana. Neste momento, vem a R$ 3,60 cravado, com alta de 1,89%. Por aqui a gente segue com a Agricultura BR trazendo agora o destaque da soja. Soja negociada na Bolsa de Chicago e a oscilação dela nesta semana. Olha, retomando um pouquinho alguns dias atrás, a gente tem visto o valor da soja negociada na Bolsa norte-americana mostrar recuperação ao longo de todo esse mês de abril. Desde a primeira semana do mês, por volta do dia 6, 7, o valor da soja em Chicago começou a subir bastante, predominantemente um movimento de alta. Nesta semana, porém, essa alta foi mais expressiva, fazendo com que os valores recuperassem o patamar de $10 por bushel, valores esses que não eram vistos há meses lá na Bolsa de Chicago. A gente vai acompanhar agora no gráfico, então, como que foi o movimento desta semana para a soja negociada lá nos Estados Unidos. Acompanhe comigo você na tela, então, o movimento da semana. No dia 18 de março, tomando como base o contrato para maio de 2016, o bushel da soja fechava o dia negociado a $9,54. Já no dia seguinte, terça-feira, dia 19, já somava uma alta expressiva, ia para $9,85 por bushel. Quarta-feira, dia 20, $10,09 por bushel, retomando, portanto, o patamar de $10 por bushel, que para a posição de maio não era visto desde o mês de junho do ano passado. Na quinta-feira, notou mais uma alta, fechando o dia de ontem a $10,18 por bushel, e na data de hoje, um pouco mais cedo, vinha $9,96 por bushel, já caindo com bastante força nesta sexta-feira, retomando, voltando para baixo da marca dos $10 por bushel. Apesar dessa queda que a gente vê agora aqui acontecendo para a soja, nesta última sexta-feira, o preço da oleaginosa recupera este valor altista, patamar de $10 por bushel depois de meses, e ela é explicada por três motivos principais, essa alta no valor da soja lá nos Estados Unidos. O primeiro dela é o medo da safra de soja na América do Sul, que é responsável por grande parte da produção mundial da oleaginosa. Um outro fator que motiva esse movimento altista é o temor em relação a uma possível seca nos Estados Unidos na estação de verão, que deve começar em breve por lá. E um terceiro motivo seria um movimento mais frequente, um movimento mais aquecido do comércio internacional da oleaginosa. Apesar da queda que a gente vê hoje, portanto, soja vem operando em alta lá em Chicago. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos negócios por lá, então, quem mostra para você é Elaine Valdez.
É isso mesmo. Depois de ter terça e quarta-feira, nesse patamar onde todas as posições foram negociadas acima de 10 dólares por bushel, há pouco nós tínhamos aqui observado a Agricultura BR antes de começar o programa e vinha em movimento de queda. É o que a gente vai ver então como vem sendo a negociação nessa sexta-feira na Bolsa de Chicago para a oleaginose. Olha só todas as posições negociadas aqui em queda, inclusive só julho e agosto sustentando ainda 10 dólares por bushel. Maio vinha 9 dólares e 96 centes por bushel, descendo aqui uma queda de 2,23%. Julho também, aí sim, sustentando aí no patamar de 10 dólares por bushel, 10 dólares 5 centes mais 50 por bushel, queda de 2,14%. A gente observa ainda a posição de agosto, sustentando ainda 10 dólares por bushel, 10 dólares 7 centes mais 50 por bushel, queda também de 1,92%, enquanto que a posição de setembro, aí sim, caindo 9 dólares e 96 centes por bushel, uma queda que chega a 1,55% nessa sexta-feira na Bolsa de Chicago. Por aqui é hora de conferir cotação de mercado e para a oleaginosa. A situação climática na Argentina está muito crítica. O país enfrenta já 20 dias seguidos de chuvas abundantes, o que compromete seriamente a safra de soja do país. Diante deste cenário, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu drasticamente a sua estimativa para a produção de soja da oleaginosa, que passou de 60 milhões de toneladas para 56 milhões. São 4 milhões de toneladas a menos do que o órgão estimava até a semana passada. Esta nova projeção foi apresentada ontem pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires no seu último relatório de acompanhamento de safras. Além da Bolsa, outros órgãos também vêm reduzindo a sua estimativa da oleaginosa na Argentina. A Bolsa de Cereais, a Bolsa de Comércio de Rosário também já reduziu a sua projeção, assim como fez a consultoria alemã de oleaginosas Oil World, que reduziu em até 3 milhões de toneladas a estimativa da produção da soja da Argentina. Olha, com tanta chuva que cai por lá, os trabalhos de colheita da oleaginosa estão para lá de atrasados. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até agora a área colhida soma 16,4% de tudo aquilo que foi plantado. E isso representa um atraso tremendo de 30% em relação aos trabalhos vistos nesta mesma época do ano passado. No ano passado, nessa mesma época do ano, mais de 46% da área plantada com soja já havia sido colhida. E olha, chuva também, falando em chuva, na região sul, em destaque ao pessoal, aos produtores da região aí do estado gaúcho, que tem chovido muito nos últimos dias e, claro, isso atrasando, inclusive, a colheita da soja. Não é só soja não, arroz, e agora também vem o trigo. A gente vai saber, então, com a Thaís Baroni, da Sumar Meteorologia, se deve predominar essa muita chuva, onde por lá na região apenas 62% da área plantada com soja foi colhida. E é com a Somar que a gente fala agora, na primeira participação. Thaís, deve ainda cair muita chuva lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, boa tarde, Agricultura BR. Boa tarde, Elaine. Agora, nos próximos dias, ainda chove bastante no Rio Grande do Sul, sim. Só que depois disso, a chuva vai começar a perder força por lá. Como vocês estavam dizendo agora há pouco, na Argentina também a colheita da soja foi prejudicada por conta desse excesso de chuvas e, na verdade, o sistema meteorológico que interferiu lá na Argentina foi o mesmo que acabou interferindo no Rio Grande do Sul, provocando esse excesso de chuvas. Um bloqueio atmosférico que se formou durante o mês de abril, na verdade, 2 bloqueios se formaram e mantiveram as chuvas presas entre Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul.
O solo está muito encharcado, principalmente na metade sul do estado, na região da fronteira. Por isso que os produtores estão com problemas para colocar as máquinas no campo. Nesses próximos dias ainda chove sobre o Rio Grande do Sul e só a partir da semana que vem é que esse bloqueio perde força e uma outra frente fria vai conseguir avançar também sobre os demais estados da região sul. Amanhã, a previsão de pancadas de chuva desde o sul do Rio Grande do Sul até a faixa leste do estado do Paraná. Só que entre Santa Catarina e Paraná, as pancadas de chuva ocorrem de maneira um pouco mais isoladas. A mesma situação vale para a metade norte do Rio Grande do Sul. Só que como como teremos mais nebulosidade, também mais chuva, as temperaturas não sobem muito desde o Rio Grande do Sul até Santa Catarina. Continua fazendo muito calor ainda no noroeste do Paraná. Nesses próximos 5 dias, ainda teremos grandes volumes de chuva na metade sul do estado. Só que no início da semana que vem, como eu falei, a frente fria avança e vai provocar chuva intensa também entre Santa Catarina e nas áreas ao sul do Paraná. No oeste catarinense, chove mais de 70 milímetros entre 22 e 26 de abril. E nesse período também a novidade é que vai voltar a chover lá no norte do Paraná. Teremos até 30 milímetros. A partir do dia 27, aí sim, as chuvas diminuem lá no Rio Grande do Sul. Esse período deve ser um pouco mais favorável à colheita, já que chove muito pouco, em especial na região da fronteira, região mais castigada aí com excesso de chuva nos últimos dias. Por lá, teremos menos chuva somente entre 27 de abril e 1º de maio. E nesse período ainda continua chovendo mais entre Santa Catarina e também Paraná. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís. Daqui a pouco ela volta com previsão para outras regiões, então já se programa, viu, produtora? A partir do dia 27, abre aí uma brecha, depois de muita chuva, aí já pode se organizando. Por aqui a gente aproveita que estamos falando sobre a soja e soja no estado do Paraná. Vamos ver como estão as cotações no dia de hoje. E por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você confere como está a situação do milho segunda safra nos estados de Mato Grosso do Sul e também Minas Gerais. E ainda nessa edição você tem informações a respeito da primeira intenção de plantio de trigo na Argentina. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O Agricultura BR está de volta e por aqui é hora de ficar bem informado com os destaques da previsão do tempo. E o destaque desta vez vai para a região centro-oeste do país, que tem sofrido nas últimas semanas com falta de chuva. Estes estados que compõem a região centro-oeste do país são grandes estados produtores do milho de segunda safra e essa falta d'água já começa a reduzir as estimativas de produtividade das lavouras. Vamos falar mais uma vez com a Thaís, então, para saber se tem mudança climática prevista para esta região do país. Thaís, e como que fica o tempo no centro-oeste do Brasil? Olha, Juliana, a partir da semana que vem deve voltar a chover um pouco na região centro-oeste, em especial no estado do Mato Grosso do Sul. Durante esse mês de abril, tivemos a formação de 2 bloqueios atmosféricos que não deixaram as áreas de instabilidade chegar à região. Então, a umidade do solo caiu bastante, principalmente entre Mato Grosso do Sul e no estado de Goiás. A partir da semana que vem, como eu falei, volta a chover, só que essa chuva ela não vem com tanta intensidade. Então, ela traz até um alívio para os produtores de milho segunda safra, mas ela não deve aumentar muito a umidade do solo entre esses 2 estados. Só que amanhã e no decorrer desse fim de semana, teremos ainda a atuação de uma massa de ar quente seco que não vai deixar chover em nenhuma área do estado. As temperaturas ainda ficam bem elevadas por lá, teremos até 36 graus no sul do Mato Grosso, mais de 34 graus também no oeste do Mato Grosso do Sul. É no início da semana que vem que aquela frente fria que eu falei agora há pouco lá da região sul vai avançar em direção à região centro-oeste e vai voltar a provocar chuva em grande parte do estado do Mato Grosso do Sul. Só que teremos no máximo 30 milímetros em 5 dias. É uma chuva que não é suficiente para manter a umidade do solo elevada, para aumentar a umidade do solo. Lá em Goiás chove muito pouco no sul do estado e na maior parte do estado de Goiás e também no leste do Mato Grosso continua chovendo pouco. Só que depois desse período, a partir do dia 27,
a chuva vai voltar novamente a perder força sobre a região centro-oeste do país. Então, os produtores até terão um alívio no início da semana que vem com essas chuvas, mas logo depois vai parar de chover novamente. Chove muito pouco entre Mato Grosso do Sul e Goiás, apenas 5 milímetros entre os dias 27 de abril e 1º de maio. E lá no Mato Grosso, a chuva diminui ainda mais. Eu volto com vocês no estúdio. Ok, Thaís, obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E olha, por aqui você vai acompanhar, já você acompanha como está a situação então do milho segunda safra aqui na região centro-oeste, mas primeiro a gente vai lá para o estado do Rio Grande do Sul acompanhar com a Viviane Lara como anda o andamento então da cultura de milho primeira safra, que está entre as culturas de verão mais adiantadas lá no estado gaúcho. É o que a gente confere agora. A cultura do milho alcança 80% da área total no estado já colhida, mantendo os níveis elevados de produtividade. E o restante encontra-se no enchimento de grãos e maturação. Também apresentam bom potencial e deverão manter os rendimentos em níveis altos. Já no caso da soja, apesar do tempo mais chuvoso, a colheita avança no estado, chegando a 55% da área total. A produtividade das áreas colhidas tem variado bastante, de 40 a 80 sacas por hectare, dependendo do nível tecnológico adotado. No momento, os produtores estão bastante apreensivos, pois a partir deste ponto, praticamente todas as áreas que estão em fase de maturação e passíveis de serem colhidas correm o risco de perder na produção, caso persista a instabilidade climática. A semana apresentou condições desfavoráveis à colheita do arroz. Chuvas frequentes e por vezes intensas, ocorridas em importantes regiões produtoras, como no sul e na campanha, fizeram com que o trabalho atrasasse, alcançando apenas 52% da área. Viviane Lara para o SBA. Por aqui a gente dá sequência ao assunto milho. Vamos falar agora a respeito dos preços praticados no mercado físico do país. Olha, no acumulado dos últimos 2 meses, últimos 60 dias, o preço da saca do cereal subiu bastante, subiu 22%. O valor da saca saiu da média de R$ 37,00 há 2 meses atrás para alcançar agora a casa dos R$ 46,00. Vamos acompanhar na tela, então, o movimento positivo para o mercado do milho aqui no Brasil, que tem sido motivado, tem sido incentivado pela demanda mais elevada do que a produção. Lá atrás, em 20 de fevereiro, o preço médio da saca do cereal era de R$ 37,84 no país. Lembrando que esse valor toma como base o preço mínimo e máximo praticado diariamente em 8 estados produtores do cereal. No dia 4 de março, o valor já vinha para R$ 38,99. 18 de março, R$ 41,43. No dia 27 do mês, a patamar de R$ 43 era alcançado, fechava no dia R$ 43,02. Abril começou com novos valores, novas altas para o milho no Brasil. No dia 7, o patamar de R$ 45,00 era registrado, dia 7 fechava R$ 45,21. Na data de hoje, 22 de abril, o valor da saca já se encontra na média nacional de R$ 46,40, portanto, nestes últimos 60 dias, acumulando uma alta de 22%. Agora a gente vai observar também como vem sendo a movimentação no mercado futuro para o milho. O milho que vem sendo valorizado bastante aqui no Brasil. A gente vai ver, a gente começa com esses números então na Bolsa Paulista e nesse momento a gente vê aqui movimento de queda na Bolsa Paulista. O contrato de maio de 2016, 840 contratos negociados, R$ 48,90 a saca, caindo 0,75%. O contrato de julho vem com 100 contratos negociados a R$ 42,79 a saca, também em movimento de queda de 0,49%. Já o contrato de setembro, que são 2.090 contratos negociados, vem com uma queda ainda mais acentuada de 2,33% e os negócios a R$ 39,80. E o contrato de novembro vem apenas com 10 contratos negociados a R$ 40,74, queda de 1,24%. E aqui da Bolsa Paulista, ainda falando em mercado futuro, a gente vai ver também a movimentação na Bolsa de Chicago. Será que está em queda também? É isso que você de casa confere neste momento em tempo real essas negociações. Enquanto a gente coloca esses valores, porque em tempo real você, claro,
privilegiado, recebendo informação de qualidade em tempo real. A gente vai ver então essa movimentação que, aliás, a soja, o milho vem tendo preços expressivos aqui no Brasil. Vamos ver se a gente consegue ver agora na Bolsa de Chicago. É para lá que a gente vai agora, também em movimento de queda, viu, produtor? Queda de 1,62% para o contrato de maio, a $3,78, mais 25 por bushel. Agora, mudando em tempo real, julho também caindo 1,73%, $3,83 por bushel. Setembro caindo 1,54%, $3,83 mais 25, enquanto que dezembro também em movimento de queda de 1,33% a $3,88 mais 25 por bushel, neste momento em queda a oleaginosa. Por aqui, a gente volta aqui para o Brasil, a gente vai conferir então como estão as cotações do milho nas principais praças brasileiras. Você vai conferir agora aqui no Agricultura BR uma reportagem especial que a gente preparou para você acompanhar o desenvolvimento da safra de milho de segunda safra em importantes estados produtores do país, como Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Veja na reportagem das repórteres Miriam Valadares e também Érica Machado como está o desenvolvimento nos campos. Em Mato Grosso do Sul, o clima tem sido desfavorável e, por isso, muitos agricultores não conseguiram encerrar o plantio da segunda safra de milho dentro da janela ideal, ou seja, até o dia 10 de março. Além do atraso, algumas áreas nem sequer foram plantadas. A ProSoja-MS estima que 59 mil hectares deixaram de receber o grão. A expectativa de produtividade, que era de aproximadamente 88 sacas por hectare, caiu para 82 sacas. Então, a redução que nós estamos estimando, que ela é de 6% em cima da área, em cima da produção do ano anterior, principalmente por conta da área que vai deixar de ser plantada. Então, o aumento de área, ele é muito pequeno, apenas 0,6% nós estamos trabalhando com aumento de área, e também por conta do clima, do plantio atrasado, do atraso no plantio do milho, ele já traz uma redução na produtividade. Nós estávamos aí estimando que a produtividade ficasse em 88,3 sacas por hectare, que é a mesma produtividade da safra passada, e aí já nesse nosso novo relatório, ele apresenta aí uma produtividade de 82 sacos, que com a área de 1.740.000 hectares que foi plantada, nós chegamos a uma produção de apenas 8,5 milhões de toneladas, que é 6% menor do que a produção do ano anterior. Nesta propriedade, que fica em São Gabriel do Oeste, região ao norte de Mato Grosso do Sul, o agricultor concluiu o plantio dentro do prazo. Porém, a falta de chuvas, que chega a quase 30 dias, tem atrapalhado o desenvolvimento das lavouras. Normalmente, na safrinha, a gente tem alguns 10, 15 dias de veranico. Nunca um período tão prolongado. E esse período, além de ser um período prolongado de falta de chuva, as temperaturas são muito altas. Então, associado a isso, as perdas se agravam, né? Por aqui, os prejuízos são inevitáveis. Mesmo se cair uma chuva pelos próximos 10 dias, o agricultor já estima uma perda de aproximadamente 40%. Olha, a gente já teve uma redução na região de uma perda de aproximadamente 20% na produção de soja. E agora, com essa redução na produtividade do milho, vai ficar uma situação difícil. Dificilmente a gente vai conseguir cobrir custos esse ano. Agora nós vamos até o Mato Grosso acompanhar como anda a situação das lavouras por lá. Valdir Pacheco. Ok, Miriam, a situação aqui no Mato Grosso não é diferente. Vamos conhecer agora a história do produtor Ovidigalina. O produtor integra sistemas em sua propriedade como lavoura e pecuária. Todo ano confina bovinos e planta o milho para silagem. Devido ao veranico estabelecido na região, prevê perdas significativas na lavoura.
E é um período que ela precisa de enchimento, então estamos muito preocupados. E se não chover nos próximos 15, 20 dias, eu acho até que vai ser uma catástrofe na região inteira. A preocupação do produtor é com a quebra de safra, onde desabastece vários setores. Como isso complica tudo, o setor de grãos ou de aves, suínos, por exemplo, nós de confinamento, se não tiver o grão, não vai ter o pasto lá no campo também. Então, se não tiver o milho, hoje nós com preços de R$ 34,00 hoje, na região de Sinop, imagina se não vai dar milho em julho, agosto a preço de 30 ou 30 e poucos reais o saco de milho, mais os insumos que aumentou um pouco, como é que nós vamos repassar isso para o preço do boi ou vender o preço do boi a 135? Não temos nenhuma chance de fechar esse negócio. Com a falta de chuva, proliferam algumas pragas e os custos com aplicações é um outro problema. Porque nós aqui, como área menor, nós pagamos R$ 20 por hectare, esse custo por hectare já vai diminuir lá um saco de milho por hectare só nesse custo, só de avião, mais o insumo. Mas nós aqui estamos vendo milho do dia 18 de fevereiro plantado. Imagina-se que deve ter 50% do milho plantado depois do dia 20 por causa da falta de chuva lá em outubro, novembro, no plantio do soja. E agora vamos para Minas Gerais acompanhar com a Érica Machado a situação das lavouras de milho por lá. Aqui na região de Uberaba já são mais de 20 dias sem nada de chuva e essa estiagem vem numa fase de desenvolvimento que o milho mais precisa de água. Grande parte das lavouras de safrinha da região está em fase de pendoamento, estágio em que a planta precisa de muita umidade. Este produtor, que plantou uma área de 100 hectares, diz que está preocupado. Abril teria que estar chovendo um pouco mais e essas chuvas não vieram e realmente está comprometendo a nossa safrinha. Eu vejo que a cadeia que necessita, né, principalmente do milho, né, e não só milho, porque quando fala assim safrinha, também sorgo, então vai ser difícil. Além da falta de umidade, as temperaturas também estão elevadas, o que pode afetar as lavouras. Como houve atraso no plantio da segunda safra de milho, por causa do atraso na safra de soja, o estágio de desenvolvimento das lavouras não é uniforme. Segundo o produtor, algumas áreas já há previsão de perdas. Nós já temos algumas lavouras aqui que já estão na fase de pendoamento. Então está totalmente comprometida. Algumas ainda não. Mas eu acredito que o nosso safrinha aqui não vai ter os mesmos resultados das safras anteriores. Realmente está muito comprometida. E o preço do milho já está em alta e eu acredito que nós vamos sofrer bastante esse ano, talvez até o ano que vem, por conta desse estoque de milho que está muito baixo e nós vamos sofrer uma frustração nessa safrinha. A produção mineira de milho deve ficar maior. A estimativa é encerrar o ano safra com a colheita de 7 milhões de toneladas do cereal, incremento de 2,9%, enquanto a estimativa para a primeira safra é de recuo de 6,4%, com a colheita de 5 milhões e 100 mil toneladas. Para a segunda safra, é esperado incremento de 39,3% no volume, somando 1 milhão e 900 mil toneladas. Isso se o clima ajudar. Então vamos saber mais sobre o clima e as previsões de chuva com Nadiara Pereira. O tempo seco e o calor acima da média para esta época do ano tem provocado já danos nas lavouras de milho, tanto do centro-oeste como do sudeste e até mesmo do norte do Paraná. Isso porque as altas temperaturas acabam acelerando o ciclo de desenvolvimento das plantas e o tempo seco faz com que a umidade do solo caia rapidamente. Boa parte do centro-oeste, do sudeste e até mesmo norte do Paraná já apresenta um déficit hídrico. Nas áreas em amarelo, o índice de umidade do solo chega a 20% e nas áreas em vermelho, apenas 10%. Isso tudo por causa de um bloqueio atmosférico que impede o avanço das instabilidades e do ar mais frio do sul, principalmente da Argentina e do Uruguai, para o interior do Brasil. E isso faz com que o ar seco e quente ganhe cada vez mais força. Pelo menos até o final de semana não tem previsão de chuva significativa sobre o centro-oeste, sobre partes do sudeste e norte do Paraná. Os temporais seguem concentrados na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, sobre partes do norte e também do nordeste. No próximo período, o bloqueio atmosférico já é rompido e a chuva aos poucos começa a avançar
pelo interior da região sul, partes do sudeste e do centro-oeste. Desta vez, o estado do Paraná deve ser mais beneficiado, que pode chover até 30 milímetros em 5 dias. Essa chuva, além de recuperar lentamente a umidade do solo, também ameniza um pouco o calorão. Sobre o sudeste e o centro-oeste, o volume de água será menor e ainda insuficiente para recuperar a umidade do solo, mas também já deve fazer com que a temperatura diminua um pouco até o final do mês de abril. No próximo período, que vai até o dia 3 de maio, a chuva segue sobre o centro-sul do país, mas de uma forma geral, o volume de água será baixo nas áreas produtoras de milho e também não é aquela chuva que vai encharcar o solo. Principalmente no estado de Goiás e também de Minas Gerais, a situação vai continuar um pouco mais crítica por causa da falta de umidade no solo. E para o mês de maio, como mostra este mapa, a expectativa é de pouca chuva sobre o interior do centro-oeste, do sudeste e do interior nordestino. Os estados mais favorecidos de áreas produtoras de milho serão os estados do Paraná e partes de Mato Grosso do Sul. Algumas áreas podem receber de 100 até 150 milímetros ao longo do mês, principalmente nestas áreas em azul escuro e também verde do mapa. Então, nestas áreas, a chuva deve encharcar um pouco mais o solo, mas no interior do centro-oeste e do sudeste, a situação vai continuar crítica ainda por falta de umidade. É informação completa que você só encontra aqui no Agricultura BR. Você vai acompanhar no próximo bloco o primeiro levantamento aqui para a safra de trigo lá na Argentina. E ainda nessa edição, mais informações a respeito do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. A Agricultura BR de volta ao vivo nesta sexta-feira. Neste bloco, você acompanha informações sobre o mercado do trigo, do arroz e também destaques da AgriShow. E a gente começa falando a respeito do trigo. Olha, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires apresentou sua primeira estimativa oficial em relação à área que vai ser plantada com trigo na nova temporada. A projeção indica que serão implantados 4,5 milhões de hectares com trigo, apresentando, portanto, um forte incremento, uma forte elevação da área plantada em 25% em relação ao que o país destinou na temporada passada. Esse aumento da área plantada em 25% é explicado por alguns motivos. Entre eles está o seguinte, que foi alterado o regime comercial e fiscal do país em dezembro do ano passado com a entrada do novo presidente Maurício Macri. Ele zerou as tarifas, os impostos de exportação do cereal e também eliminou as cotas de venda do trigo, que acabou estimulando mais os produtores. Olha, o início do plantio do trigo, nova temporada na Argentina, deve começar logo no início de maio e deve prosseguir até meados de agosto. Apesar disso, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, apesar de estimar uma área plantada em 4,5 milhões de hectares, disse que esse volume, essa área toda, pode ainda sofrer alteração ao longo da temporada. Todas as alterações você, é claro, acompanha com a gente aqui no Agricultura BR. A gente continua falando sobre trigo no cenário internacional. Vamos acompanhar agora as cotações de hoje para o cereal na Bolsa de Chicago. Veja comigo, você de casa, que o trigo vem operando nesta sexta-feira com forte baixa, uma baixa superior a 4% para as posições de mais curto prazo. Maio cai agora 4,13%, uma queda muito expressiva na cotação máxima do dia. Hoje já alcançava $4,94, mas agora vem a $4,75 mais 25 por bushel. A posição de julho cai também mais de 4%, já perdeu hoje mais de 20 centes de dólar por bushel. Neste momento é operado a $4,83 mais 50. Posição de setembro cai 3,85% e negocia o trigo a $4,92 mais 50. E a posição de dezembro é a única deste ano de 2016 que ainda, apesar da queda, mantém o suporte de $5. Vem a $5,08 mais 50 por bushel. Elaine. Aí por aqui eu te deixo atualizado então com os valores para o trigo na principal região produtora, que é a região sul. Eu trago aqui primeiro lá no estado do Rio Grande do Sul e na sequência o estado paranaense. Lembrando a você de casa, por ontem ter sido feriado, aí não teve negociação, não teve trabalho no CPE, então nós temos aqui como referência o último dia de valores, que foi no dia 20, ou seja, quarta-feira. E você
confere de quanto vem sendo aqui lá no estado do Rio Grande do Sul. Na terça-feira, dia 19, R$ 677,12 a tonelada lá no estado gaúcho. E na quarta-feira, dia 20, o último dia de negociação divulgado pelo CPEA, R$ 685,67 aqui a tonelada. A alta de 1,26%, da mesma forma, alta no acumulado do mês de abril de 3,34%. Do estado gaúcho, a gente parte para o estado paranaense e ver também, de acordo com o indicador CPEA, os valores. Terça-feira, R$ 762,36 a tonelada e quarta-feira, dia 20, o último dia aqui de negociações de números pelo indicador CPEA, R$ 768,49. A variação, portanto, do dia 19 para o dia 20, chegando uma alta de 0,80%. Mas, no acumulado do mês de abril, uma leve queda de 0,13% para o trigo paranaense. E já que estamos falando no trigo do Paraná, vamos ver então os valores para a data de hoje. E do trigo, a gente parte a falar agora da cultura do arroz. E da mesma forma, vamos acompanhar os valores divulgados pelo indicador CPEA para o arroz. A gente vai ver então, lembrando a você de casa, por conta do feriado ontem, do dia 21, feriado de Tiradentes, as negociações usadas como referência foram para o último dia 20, a quarta-feira. E é isso que a gente vê agora, esse de acordo com o indicador CPEA. Veja que terça-feira, R$ 39,55, enquanto que na quarta-feira, dia 20, R$ 39,84. Aí para a saca de 50 quilos. Essa alta chegando então a 0,73% na variação diária, sendo que na variação mensal também uma alta de 0,61%. E falando em arroz, vamos conferir como está a cotação do arroz lá no estado gaúcho. A AgriShow 2016 começa na próxima segunda-feira em Ribeirão Preto, São Paulo. A jornalista Rafaela Fávaro e eu estaremos lá diretamente para levar a você a cobertura completa através do SBA. Nesta semana aqui no Agricultura BR e também na semana anterior, você tem acompanhado com a gente o que a gente chama de pré-AgriShow. A gente tem levado para você informações direto a respeito da expectativa da feira e também informações do que vai ser lançado por lá. Nesta última entrevista da série Pré-AgriShow, você vai acompanhar uma entrevista feita pela Rafaela Fávaro com o presidente de honra do evento, Maurílio Biagi. Ele comentou a respeito dos desafios da feira deste ano diante de um cenário de crise econômica aqui no país. Nós estamos aqui com o senhor Maurílio Biagi, que é presidente de honra da AgriShow. Muito obrigada pela sua entrevista para o Canal do Boi. Eu gostaria de saber qual que é a expectativa para a AgriShow desse ano, que é um ano de tempos difíceis na economia, né? Muito difíceis na economia. Como a AgriShow do ano passado, teve um baque, ela teve um faturamento 30% menor do que a anterior. Então, esse ano, o que nós estamos esperando é que ela recupere alguma coisa, mas mais ou menos nos níveis que nós ficamos no ano passado. Então, nós estamos 30% abaixo do que seria um crescimento ano passado, se a gente tivesse crescido 5% sobre o ano anterior, como vinha acontecendo esse ano. Mas então, a AgriShow estaria com faturamento lá em cima. Então, nós vamos demorar tempo para recuperar isso. Como o Brasil vai demorar tempo para recuperar todo o período, porque o Brasil mais ou menos é como a AgriShow, ele recuou quase que esse mesmo tanto se fizer uma conta bem aprofundada. Então, quando a gente começar a melhorar, se a gente crescer, não é um crescimento real, é um crescimento ainda recuperando o que perdeu, é diferente. Bom, a expectativa então é de manter o mesmo valor do ano passado, mas o produtor, ele está sem dinheiro, sem o recurso, ou é mais uma cautela dele de não fazer o investimento agora? Não, veja bem, o
que aconteceu no Brasil é que houve uma distorção enorme em todos os sentidos. Dentre elas, em taxas de juros. Então, não teve um determinado momento aqui que o produtor comprou até sem precisar, renovou sem precisar, porque era muito atrativo, tanto os percentuais financiados como as taxas. Então, de repente, esse ano, o produtor, a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro está bem, todos os setores, inclusive cana, café, laranja, os setores agrícolas, com a correção cambial, eles tiveram os seus preços corrigidos, apesar dos preços de mercado terem caído. Então, a agricultura está num momento bom. Então, o agricultor ele vai investir estritamente o necessário que ele precisa. Não existem mais aqueles investimentos, como no setor de açúcar, principalmente, aqueles grandes investimentos, pessoas que acreditaram, saíram de peito aberto, tomaram financiamento, construíram, fizeram e depois estão numa situação de chorar. Então, essa é a realidade. Bom, o setor do agronegócio é um dos destaques na economia brasileira. Na AgriShow, o grande destaque é as novas tecnologias. É importante para o produtor rural investir em tecnologia mesmo nessa situação? Muito importante. A agricultura brasileira só está no estágio que está porque ela investiu em tecnologia, investiu em inovação, né? Investiu em produtividade. A gente vem aumentando a produtividade numa sequência. Isso aí você tem que fazer um destaque enorme para a Embrapa, que realmente deu sustentação a tudo isso. Então, na verdade, eu acho que essa expansão de fronteiras da agricultura brasileira foi tudo baseado em novas tecnologias. E a AgriShow, no fundo, ela reúne todas essas tecnologias, todas essas novidades. Ela é uma troca de ideia, de conversa de produtores do Brasil inteiro. Você sai lá do Acre, aqui do Rio Grande do Sul, lá de Amapá. Então, eles se encontram aqui e trocam tecnologia, se atualizam, cada um, gente que planta uma coisa, outro que planta outra coisa. Então, esse contato é muito importante e a AgriShow propicia isso. Esse é um legado muito importante da AgriShow, maior até do que o faturamento da AgriShow. Muito obrigada pela sua entrevista. E você acabou de ouvir o Marílio Biagi, ele que é presidente de honra da AgriShow. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você, produtor, acompanha que faltam 2 semanas para o fim do cadastro ambiental rural. E ainda nessa edição tem o preço médio da soja no Brasil. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. A Agricultura BR está de volta e por aqui a gente fala sobre o fim do cadastro ambiental rural que está chegando já, né, Juliana? É isso mesmo. Termina em 2 semanas o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o novo sistema de registro do governo que reúne digitalmente informações ambientais de todas as propriedades rurais do país. Olha, a inscrição do cadastro é obrigatória para todas as propriedades do Brasil e aquele proprietário que não o fizer deve perder benefícios, como, por exemplo, o acesso a crédito e também a financiamentos agrícolas. O último levantamento apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente mostra que até o mês de março, cerca de 70% das propriedades rurais do país já haviam sido cadastradas. Por enquanto, o produtor não há nenhuma informação sobre uma nova prorrogação do prazo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural. Você, produtor que ainda não fez, entre no site www.car.gov.br. Lá você localiza qual é o órgão competente do seu estado que está habilitado pelo Ministério do Meio Ambiente a te ajudar a realizar esta inscrição. Reforçando, a data limite para inscrição no CAR encerra no dia 5 de maio. Por aqui a gente troca de assunto, a gente fala sobre o setor sucro-alcooleiro. E olha, de acordo com o primeiro levantamento divulgado pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para a expectativa da safra 16-17, deve ter um aumento de cerca de 7,8% lá no estado de Minas Gerais. Agora, de acordo com a Associação das Indústrias Sucroenergéticas do estado de Minas também, aí deve ser diferente, a capacidade de moagem deve ser menor do que estimado inicialmente. Érica Machado traz mais informações.
A previsão é que a safra mineira supere a anterior, mas o crescimento deve ser pequeno. Em Minas Gerais, o esmagamento deve ser de 69.980.000 toneladas, ante o processamento de 64.900.000 toneladas em 2015 e 2016, segundo os dados do primeiro levantamento da safra de cana-de-açúcar, elaborado pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. No estado, a área ocupada com cana-de-açúcar foi estimada em 902.300 hectares, ampliação de 4,1%. No ano passado, a área plantada era de 866.500 hectares. A produtividade esperada é de 77 toneladas de cana por hectare, o que representa uma expansão de 3,5% frente à safra anterior. De acordo com a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, a moagem de cana aqui no estado deve ficar abaixo da estimativa da CONAB, reflexo da crise enfrentada pelas usinas nos últimos anos. A CEAMIG é um órgão realmente competente, responsável, pode se acreditar bastante nesses números. Eu estou nessa linha assim, da CEAMIG, eu como produtor independente de cana e presidente de associação. Eu acredito que possa até crescer aí uns 3,5, 3 a 3,5. A safra passada nossa foi aí 65 milhões. E a gente está acreditando nesse mesmo número para esse ano, porque a gente não viu o crescimento em Minas. Pode até crescer um pouco por conta das chuvas, né? Que choveu bem de novembro até março, mas nós estamos enfrentando uma seca agora em abril. Então eu acredito que alguma coisa acima dos 65 milhões, muito pouco, 2 a 3%. Essa é a nossa estimativa. De acordo com a FAENG, a área produtiva em Minas Gerais representa 10% da área nacional de cana-de-açúcar. A expectativa é de uma safra mais açucareira. A previsão da CONAB é que sejam destinadas 29.100.000 toneladas de cana para a produção de açúcar, volume que ficará 14,4% maior que o destinado na safra anterior. Com o incremento, a produção estadual de açúcar será de 3.640.000 toneladas, o que representa um volume de 399.500 toneladas a mais, ou uma alta de 12,3%, quando comparado com o volume de 3.240.000 toneladas fabricadas anteriormente. O estímulo para a produção maior veio dos preços praticados no exterior, que estão mais altos devido à redução da oferta de açúcar. Por conta dos preços, eu acredito que ela seja um pouco mais açucareira, mas vai depender muito do câmbio. Nós estamos vivendo um momento muito inconstante na questão do câmbio, uma inconsistência muito grande. Então eu acredito que se o câmbio permanecer em alta, eu acredito que seja um pouco mais açucareiro. Érica Machado para o SBA. Por aqui a gente troca de cultura, a gente fala agora sobre o café arábica e é hora da gente ver então os valores de acordo com o indicador CPEA e a referência, lembrando a você de casa que por conta do feriado ontem, do dia 21, de Tiradentes, a referência foi até quarta-feira, dia 20, e a gente vai ver então os valores para o café arábica e você vê comigo agora em tempo real. Veja que na terça-feira, R$ 468,32, a saca de 60 quilos para o café arábica. Já quarta-feira, dia 20, último dia de negociação divulgado pelo CPEA, R$ 467,94. Essa queda chegando a leves 0,08%, mas fazendo aqui um apanhado dos dias para o acumulado do mês de abril, aí a queda é maior, ela chega a 3,95%. Por falar em café arábica, vamos conferir como está a cotação diária no estado referência, que é o estado de Minas Gerais. Vamos saber agora a respeito do mercado futuro do café arábica, tanto no cenário internacional quanto aqui no Brasil. Lá em Nova York, onde o café arábica é negociado, os preços hoje vêm em baixa. Vamos acompanhar então os negócios por lá? Veja comigo, o café arábica negociado em Nova York, operando com queda próxima a 0,90% para a posição de maio, que agora vem a $1,22 mais 45 por libra-peso. A posição de julho é negociada a $1,23 mais 15
com queda de 0,76%. O café para entrega em setembro vem a $1,24 mais 85, baixa de 0,79%, enquanto a posição de dezembro cai agora 0,78% e é negociado em Nova York a $1,27 mais 15, já bem longe da marca de $1,30, patamar que a gente via até poucos dias atrás. Os preços do café arábica negociados lá em Nova York impactam diretamente nos negócios aqui no Brasil. Vamos acompanhar então como que vem sendo negociado o café na BMF Bovespa. Vamos ver se os negócios também vêm em baixa. E eles caem sim, caem bastante inclusive. As posições de setembro e dezembro deste ano caem mais de 4%. Setembro tem agora o maior número de contratos sendo negociados, são acima de 1.600 e eles vêm a $147,20 por saca de 60 quilos. A posição cai 4,9% em relação ao fechamento de ontem, que você vê que foi ali na coluna ajuste anterior de $153,80. Já a posição de dezembro tem 170 contratos e negocia a saca a $149,40. Essa posição cai 4,66% em relação ao fechamento de ontem. Por aqui a gente confere mais cotações no mercado físico nacional. Acompanhe. E por aqui é a hora do café Conilon. Vamos saber então essas referências e a gente começa com o indicador CPEA. E lembrando novamente que por conta do feriado de ontem, o último valor divulgado pelo CPEA foi dia 20, quarta-feira. E a gente vai ver então como vem sendo essa negociação. Na terça-feira, R$ 379,75, a saca de 60 quilos. Já quarta-feira, dia 20, R$ 379,31. Uma queda que chega a 0,12%. Entretanto, até observando essa curva para o café Conilon, de acordo com o CPEA, no acumulado deste mês de abril, essa alta chega a 1,11%, referência então para o café Conilon aqui no Brasil. Vamos saber agora, Elaine, como estão os negócios com o Conilon no cenário internacional. Olha, essa variedade de café negociada na plataforma Life em Londres, lá os negócios são referência mundial para essa commodity. Hoje o café negociado lá em Londres vem operando em baixa, café robusta cai 0,39% para a posição de maio, que vem agora negociada a $1.528 por tonelada. A posição de julho cai 0,38% e negocia a tonelada do café robusta a $1.561. Setembro vem a $1.582, mas já operou bem mais baixo do que isso hoje, a $1.570. Agora cai 0,31% ou já perdeu cerca de $5 no preço de cada tonelada negociada. E o robusta para entrega em novembro, negociado agora em Londres, opera a $1.598. Ele perdeu o suporte de $1.600, agora vem abaixo disso, registrando queda de 0,43%. Atenção agora, produtores de café Conilon do estado do Espírito Santo para as cotações por aí. Destaque por aqui agora no Agricultura BR a previsão do tempo no Brasil e desta vez em especial para a região sudeste do país. Olha, assim como acontece na maior parte do centro-oeste, no sudeste as temperaturas também estão mais elevadas e o período de chuva parou, cessou por lá, falta chuva na região sudeste do país e isso fez com que a umidade do solo diminuísse bastante. Toda essa condição de pouca água e também de temperaturas elevadas fez com que as lavouras de café da região sudeste do país acelerassem o processo de maturação do grão. Isso vai fazer, portanto, com que a colheita seja dado início com antecedência nesta safra, logo mais no início do mês de maio.
Vamos falar então agora mais uma vez com a Thaís para saber os destaques do tempo para o sudeste do Brasil. Thaís, o que você tem de novidade para a gente? Olha, Juliana, a partir da semana que vem vai voltar a chover na região sudeste, em especial entre os estados de São Paulo e nas áreas ao sul de Minas. Como você falou agora, nas últimas semanas, a chuva diminuiu muito por lá e a umidade do solo caiu bastante em praticamente todas as áreas, em especial no interior de São Paulo, região do Triângulo Mineiro, e entre o norte de Minas e Espírito Santo, o solo continua bastante seco. Com o bloqueio atmosférico atuando ainda nos próximos dias, a chuva fica mais concentrada lá no sul do país. Amanhã teremos ainda a atuação de uma massa de ar seco em grande parte da região. Na verdade, tanto no sábado quanto no domingo não há previsão de muita chuva sobre a região sudeste. Neste fim de semana, as temperaturas ainda ficam bem elevadas por lá. Em alguns municípios teremos até 34 graus. No oeste de Minas faz mais de 35. Com o rompimento desse bloqueio atmosférico no início da semana que vem, uma frente fria consegue chegar ao estado de São Paulo e aí sim vai voltar a chover de maneira bem generalizada sobre todo o estado. Só que não são esperados grandes volumes de chuva. Essa chuva ela deve dar um alívio para os produtores, mas ela não deve atrapalhar as atividades de colheita, já que ela não vem com muita intensidade. E pelo menos até o dia 26 ainda não chove entre o norte de Minas, Espírito Santo e também na metade norte do Rio de Janeiro. Entre 27 de abril e 1º de maio, aí sim a frente fria avança, esse sistema sobe e as áreas de instabilidade se espalham por toda a região sudeste do país. Só que ainda assim não teremos muita chuva. Os acumulados previstos com esse sistema não passam dos 30 milímetros e ficam concentrados principalmente entre São Paulo e sul de Minas. Em algumas áreas do leste de São Paulo é que chove um pouco mais, teremos até 50 milímetros nesse período, mas no interior da região não deve chover muito. Essa frente fria que vai chegar no início da semana que vem, ela deve amenizar um pouco as temperaturas. Mas para o fim da próxima semana, uma massa de ar frio chega à região sudeste e as temperaturas devem cair, principalmente as temperaturas mínimas. Essas temperaturas vão ficar bem mais baixas, principalmente nas áreas ao sul de Minas Gerais. Eu volto com vocês no estúdio. Certo, Thaís. Obrigada então pelos destaques. Até daqui a pouco. Por aqui a gente troca de cultura e a gente tem informação para você, produtor que trabalha com mandioca. É que as fecularias bateram recorde de processamento nesse primeiro trimestre do ano. O volume de mandioca processado pela indústria de fécula no primeiro trimestre foi o maior já registrado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que acompanha semanalmente a atividade de fecularias desde o ano de 2006. A colheita da raiz também se intensificou, mas a maior demanda da indústria de fécula e também de farinheiras acirrou a disputa pela mandioca e elevou o preço dessa matéria-prima. Conforme dados mais recentes do IBGE, a baixa rentabilidade da mandioca levou a área plantada a ter inexpressivo crescimento de 2% entre os anos de 2013 e 2014. Os investimentos nas lavouras, no entanto, foram pequenos e a produtividade média das áreas que estão sendo colhidas neste ano está baixa. Como em nenhuma das regiões, os preços médios chegaram a R$ 170 a tonelada em 2015. O prejuízo sobre o custo total chegou a ser de 50% na última safra, o que reduziu a área plantada e também investimentos na temporada corrente. Por aqui, então, vamos acompanhar esse panorama para o primeiro trimestre. E você do Agricultura BR acompanha aqui em primeira mão o volume, então, processado nesse primeiro trimestre, em janeiro, fevereiro e março. Então, o processamento de 666.500 toneladas, uma alta de 29% em relação ao mesmo primeiro trimestre do ano passado, de 2015. Mas a gente não para por aqui, temos mais fundamentos para a gente poder acompanhar o que você observa agora nessa próxima tela que o Agricultura preparou para você. E a gente traz aqui o preço praticado no mês de março, valor médio a prazo de R$ 324,06, portanto, então, a tonelada, uma alta de 69% em relação a março do ano passado. Entretanto, fazendo aqui um panorama frente à média obtida de dezembro até agora, essa alta chega a 49,8%. E para a gente finalizar, eu tenho aqui também mais duas praças. Nesse próximo fundamento, pode trocar a produção para o produtor poder acompanhar aqui o preço também na produção na safra 14/15 do estado mato-grossense, onde o custo de produção em média é R$ 203 a tonelada. E da mesma forma lá no Paraná, referente também
a safra 14/15, essa média chegando em R$ 328 a tonelada. Números que a gente pôde acompanhar em referente às fecularias para esse primeiro trimestre e também fazendo um comparativo com o mês de março. E no próximo bloco é hora de acompanhar o preço médio da soja em todo o Brasil. E ainda nesta edição tem a previsão do tempo para o norte e nordeste do país. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E a Agricultura BR está de volta e por aqui nós vamos trazer então cotações do meio-oeste baiano para a gente acompanhar como vem sendo o valor de referência praticados hoje, dia 22 de abril. E aqui a Agricultura BR separou algumas culturas para você, produtor desta região, poder acompanhar como vem sendo os valores para a data de hoje. Temos aqui então a referência saca de 60 quilos, começando com a soja balcão, R$ 69,67 a saca. O milho nesta sexta-feira, R$ 40,50 no meio-oeste baiano. O feijão carioca, R$ 8,5, R$ 260 a saca de 60 quilos. Enquanto que o café arábica, duro tipo 6, R$ 482,50. A fonte é o AIBA, que sempre traz informações aqui atualizadas para várias culturas. Mas eu não paro por aqui não, temos ainda mais valores para o algodão e praticado lá no meio-oeste baiano. Algodão em pluma, R$ 80,02 o preço da arroba, enquanto que o caroço de algodão, essa média estimada em R$ 950 a tonelada. A fonte, então, AIBAS com os produtos com as principais culturas do meio-oeste baiano. A gente continua falando a respeito dessa região do país onde está localizada a Bahia, a região do Matopiba, nova fronteira agrícola do país. Olha, condições climáticas desfavoráveis, as lavouras de soja desses estados que compõem o Matopiba prejudicaram bastante o desenvolvimento das plantações. Com isso, por lá, as plantas ainda não estão aptas a serem colhidas e a colheita da soja segue bastante atrasada. Vamos saber agora com a Thaís Baroni como fica a previsão do tempo para os estados que compõem o Matopiba. Thaís, tem previsão de chuva chegando por lá? Olha, Juliana, infelizmente não, viu? Nos próximos dias ainda chove muito pouco na região do Matopiba. A umidade do solo, que está baixa na maior parte das áreas, em grande parte da região nordeste do país, deve continuar com baixos valores agora nesses próximos dias. A chuva continua atingindo a região nordeste, mas ainda se concentra em todo o litoral, onde a umidade do solo até subiu agora nos últimos dias. Amanhã, a previsão de pancadas de chuva em toda essa área mais escura do mapa, só que lá no interior, na região do Matopiba, oeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão e também lá no estado do Tocantins, o tempo ainda segue firme com temperaturas bem elevadas. Não há previsão de chuva volumosa nesses próximos dias. Entre 22 e 26 de abril, chove ainda na parte norte da região nordeste e lá no interior chove muito pouco, uma chuva bem fraca e isolada de baixos acumulados. A partir do dia 27, volta a chover um pouco mais no sul e oeste da Bahia e também entre o sul do Piauí e do Maranhão. Só que, como a gente observa pelo mapa, também é chuva de baixo acumulado que não deve aumentar a umidade do solo. Na região norte do país, a situação é um pouco diferente, a chuva está mais bem distribuída sobre a região e a umidade do solo subiu. Só que lá no Tocantins, estado também que faz parte da região do Matopiba, a situação é bastante semelhante à dos estados lá da região nordeste. Solo muito seco, pouca chuva nos últimos meses e nos próximos dias ainda não há previsão de muitos volumes de chuva por lá. A chuva continua bem distribuída entre Amazonas e estado do Pará e nesse período ganha força lá sobre o estado do Amapá. Só que lá em Tocantins, como a gente observa tanto no primeiro quanto no segundo período, chove muito pouco, teremos no máximo 5 milímetros acumulados. Entre 27 de abril e 1º de maio, a chuva deve perder força também entre os estados do Acre e de Rondônia e vai ganhar bastante intensidade lá em Roraima, onde chove mais de 130 milímetros. No Amapá também chove bastante nesse período, com acumulados passando dos 70. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo. Boa tarde e bom fim de semana a todos.
Obrigada, Thaís, obrigada pelas informações. Um bom fim de semana para você também, até segunda. Bom, como a gente está falando sobre as regiões norte e nordeste do país, a gente vai trazer agora um preço praticado para a soja em um dos estados produtores da oleaginosa, que hoje a gente traz aqui é o estado do Maranhão. Olha, no acumulado dos últimos 30 dias, o preço praticado por lá tem oscilado bastante. Teve um movimento de sobe e desce durante duas vezes, mas agora no acumulado dos últimos dias, poucos dias, o preço da oleaginosa voltou a subir bem. Com isso, no acumulado do último mês, o valor da soja no estado do Maranhão já subiu 8,7%. Vamos acompanhar na tela agora o valor anotado em média para o estado no acumulado desses últimos dias. E você vê que lá atrás, em 22 de março, preço médio no estado, que toma como base o valor mínimo e o máximo negociado no dia, ficava em R$ 62,75 a saca. Já no fim do mês de março, dia 31, o mês encerrava com uma queda registrada, o valor da saca indo para R$ 61,75. Mês de abril começou com nova elevação sendo registrada. No dia 7, alcançava R$ 64,75. No dia 12, meados do mês, o valor veio abaixo mais uma vez. Fechava o dia R$ 61,75. No dia 18 de abril, voltava a subir, fechando a R$ 65,65. E na data de hoje, 22 de abril, por volta das 10 horas pelo horário de Brasília, o preço da soja continuou com esse movimento de alta, alcançando, portanto, hoje no estado do Maranhão, valor médio de R$ 68,25. Com isso, no acumulado deste período, reforçando a alta soma 8,7%. E ainda falando sobre o preço médio da soja, por aqui a gente faz um panorama, então, dos últimos 15 dias para a média nacional da oleaginosa praticada aqui no Brasil, que, aliás, nos últimos 15 dias teve uma alta de 5,5%. Para a gente poder acompanhar como vem sendo a escalada de preço para a oleaginosa, que alcançou o maior pico de preço neste ano de 2016 até agora em janeiro, quando ultrapassou um pouco mais de R$ 79,00. Nos últimos 15 dias, alta de 5,5%. Vamos acompanhar como vem sendo? A gente vê aqui os números do dia 8 de abril até o último dia 22 de abril, ou seja, ontem, né? A gente vai acompanhar aqui dia 8, R$ 67,02 a saca. Já no dia 11, vai cair um pouco esse preço, R$ 65,55. Já no dia 15, começava novamente a escalada de preço, subindo R$ 66,32. Dia 18, essa média ainda maior, R$ 67,70. E agora, no dia 22, ou seja, hoje, essa média já na casa de R$ 70,00. R$ 70,67. Esse, então, é o panorama para os últimos 15 dias, cuja alta chega a 5,5% para a média do preço da soja praticado aqui no Brasil. Por aqui, falando em soja, vamos ver os valores lá no estado do Paraná. Estamos na reta final de mais uma edição do Agricultura BR. A gente destaca agora para você a alta desta semana para os valores da soja negociados na Bolsa de Chicago. Olha, os valores recuperaram o patamar de $10 por bushel, preço esse que não era visto há meses lá nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, o contrato de maio de 2016, que é o de mais curto prazo, só havia registrado o patamar de $10 por bushel há 7 meses atrás. A gente vai acompanhar agora, então,
como foi a evolução dos valores nesta semana lá nos Estados Unidos. Você de casa acompanha comigo esta evolução positiva. A posição de maio de 2016, portanto, na segunda-feira, dia 18, fechava 9 dólares 54 centes por bushel. Já no dia seguinte, terça-feira, ia para 9 dólares 85, fechando na quarta, dia 20, o patamar de 10 dólares, recuperando este patamar, fechando no dia 10 dólares 9 centes por bushel. No dia seguinte, registrou mais uma alta elevada, fechando no dia de ontem, quinta-feira, 10 dólares 18 centes por bushel. E na data de hoje, 22 de abril, os preços da soja estavam a 9 dólares 96 centes por bushel no início desta edição. Já já a gente vai dar uma olhadinha nos valores apurados para este momento, mas por enquanto essa foi a movimentação do mercado nesta última semana. Vamos saber agora com a Elaine como que estão os negócios deste momento. Elaine. Começou o programa em movimento de queda e a gente vai ver agora, antes de acabar essa segunda edição, como estão os negócios então na Bolsa de Chicago. A gente já observa que a queda é ainda maior, né, Juliana? E olha só, todas as posições agora abaixo de 10 dólares por bushel. Se você acompanhou o início do nosso programa, duas posições ainda se aguentavam, estavam ali na posição de 10 dólares por bushel e agora todas elas abaixo. Maio, 9 dólares 82 centes mais 75, com uma queda expressiva de 3,53%. Julho também caindo, assim, abaixo de 10 dólares, 9 dólares 91 centes mais 75 por bushel, queda de 3,47%. Agosto também caindo 3,23% a 9 dólares 94 centes por bushel, enquanto que a posição de setembro caindo 2,64% a 9 dólares e 85 centes por bushel. Juliana. Bom, Elaine, o último destaque desta edição é o dólar aqui no Brasil. Olha, nos últimos dias, últimas semanas, temos visto o dólar operar na casa dos R$ 3,50, também registrando quedas expressivas diante da instabilidade política que o Brasil viveu durante essas semanas e é claro que ela se perdura. Nesta semana, agora que se encerra hoje, o preço do dólar no Brasil oscilou bastante, mas se manteve dentro da casa dos R$ 3,50, operando entre R$ 3,50 a R$ 3,60. Vamos relembrar o histórico dessa semana, então, para ver como foi a movimentação da moeda norte-americana aqui no Brasil, já que ela impacta tanto nos negócios do agro aqui no país, seja para fazer exportações do produto ou na compra de insumos, já que os produtos para custear a lavoura são geralmente importados. Olha, lá atrás, na segunda-feira, dia 18, o preço médio do dólar, fechava o dia a R$ 3,59. No dia seguinte, terça-feira, registrava uma baixa expressiva, uma queda de 7 centavos, fechando o dia a R$ 3,52. Dia seguinte, quarta, dia 20, preço fechava R$ 3,53, praticamente estável em relação ao dia anterior, mas registrando uma leve valorização. Na quinta-feira, dia 21, foi feriado de Tiradentes, portanto, a cotação foi a mesma que estava válida no dia anterior, R$ 3,53. Na data de hoje, 22 de abril, no início desta edição do Agricultura BR, o preço do dólar estava em R$ 3,59, retomando, portanto, aquele mesmo valor anotado no início da semana. Hoje tem sido um dia de alta forte para a moeda norte-americana aqui no país e é o que a gente vai acompanhar agora, Elaine. É isso mesmo, hora de ver como estão os negócios neste momento, né? A sexta-feira, antes de acabar essa segunda edição. Olha só o preço aqui, mesmo em subindo 1,27%, agora 1,30% de alta, mesmo assim, R$ 3,57 mais 9 é o valor do dólar comercial nessa sexta-feira, que você de casa acompanha então esses valores de como vem sendo a escalada de preço.
Essa edição do Agricultura BR vai chegando ao fim, mas a gente faz um convite para você. Na próxima semana, entre segunda e sexta-feira, acontece em Ribeirão Preto, São Paulo, a AgriShow 2016, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina. O Canal do Boi estará presente na feira. Eu e a jornalista Rafaela Fávaro estaremos lá fazendo a cobertura completa e levando todas as informações ao vivo para você. Então não perca todas as edições do Agricultura BR e dos outros programas do SBA, levando informações e as novas tecnologias que serão apresentadas nesta nova feira. É um convite imperdível. Se você não puder participar, diz que você não mora lá perto, você pode acompanhar aqui que a gente vai ter todas as informações. E com isso nós vamos encerrando essa segunda edição aqui do Agricultura BR dessa sexta-feira. Para você é uma sexta abençoada, aproveita o seu final de semana, mas não se esqueça que você tem encontro marcado na terceira edição às 5 horas da tarde, horário de Brasília, com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. Onde a inteligência e a transparência do agronegócio estão sempre com você. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na segunda. Até lá!